Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso 11º episódio do Cavalcast, o podcast do Instituto Cavalcante. E hoje a gente tem o prazer de falar com a doutora Tereza Imbiruçu. A gente vai falar sobre a formação dela, ginecologista, sexóloga, e conversar sobre vários aspectos da sexualidade humana. Disfunções que têm componente psicogênico. A disfunção sexual acomete muita gente, mais do que vocês imaginam, com certeza. Então esse episódio vai ser bem legal. Eu peço para vocês curtirem, estimular a gente a fazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês de forma gratuita. Interajam, comentem, a gente vai responder todos os comentários. E se inscreve no canal, toca no sininho, entra no nosso site para mais informações, tá bom? E vamos lá, sem mais enrolações, apresentar a nossa convidada. Eu vou deixar ela se apresentar, né? Então vamos lá, fica à vontade. Oi, gente, eu sou a Tereza Imbiruçu, eu sou médica, tenho formação em ginecologia e obstetrícia e atuo na sexualidade humana há uns 14 anos. Eu fiz minha formação em sexualidade pela USP. Fiz depois um doutorado em ginecologia, mas com um foco maior em sexualidade, lá na Unifesp. E desde então eu fico como médica responsável do ambulatório de sexualidade, lá da Unifesp, que chama Projeto Afrodite. E tenho também um podcast junto com outros colegas, chamado Coletivo C, e focado também em educação sexual e sexualidade. E faço parte aqui desse time do Instituto Cavalcante e tenho o maior prazer de estar aqui hoje. Bacana, bacana. Foi um prazer nosso aí receber você e também de participar do nosso time aqui, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, que tem fisioterapeuta, tem um profissional de medicina sexual, que é a Tereza, que a formação é mais do que boa, aí, com doutorado, com escolas muito conceituadas, aí, Unifesp, USP. Bacana, bacana. E nossos convidados habituais se apresentem. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Monteiro, faço parte aqui do Instituto. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. Tereza, bem-vinda aí para o bate-papo conosco. É um tema extremamente relevante. A gente pretende falar das questões da sexualidade desde a adolescência até o idoso, e é algo que, quando surge o problema, se o paciente não corre atrás para resolver, a bola de neve só tende a aumentar, e isso vai deixando cada vez mais frustrado. Então vai ser bem legal, para um conteúdo bem interessante para todas as faixas etárias aí. Oi, pessoal, eu sou a Bianca, já faz 11 episódios que eu estou participando aqui desse Cavalcast. Adoro fazer parte dessa equipe. Eu estou muito feliz com o episódio de hoje com a doutora Tereza, que contribui muito aqui com a nossa prática clínica. E a primeira questão é, sim, gente, existe terapia sexual para quem sofre de disfunções sexuais. Tem muita gente que não sabe que existe esse tipo de terapia, que acha que só tem terapia com psicólogo, psicoterapia, psicanálise, mas também existe, sim, uma terapia focada em resolver questões sexuais, né, doutora Tereza? Sim, é por isso que a gente está aqui, né? Boa, boa. Então, vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre disfunções em geral e por que é importante isso, né? A prevalência, o quanto é frequente. Por exemplo, disfunção erétil, quer dizer, problema de ereção, a gente sabe que o percentual é alto, né? Abaixo de 40 anos, sem nenhuma doença, né? O homem não fuma, não bebe, não usa droga, tudo certinho, não tem hipertensão, não tem diabetes, 20% tem problema com ereção, né? Alguns moderados, alguns leves e alguns graves. Será que todo mundo é só psicogênico? Se não tratar, quais as sequelas que aquilo pode levar para o homem, né? Então, as sequelas de tudo, né? Não só na sexualidade, mas no trabalho, na vida, nos relacionamentos, nas viagens que pode ter, nas pessoas que deixam de conhecer, né? Então, é isso que a gente vai conversar aqui sobre o impacto
dessas disfunções sexuais, não só da disfunção erétil, a ejaculação rápida também, em torno de 30%, disfunção erétil com mais idoso, aí vai 50 anos, 50% tem, 70 anos, 70% tem, né? Ejaculação retardada, desejo sexual hipoativo, então hoje está muito frequente, né? Então o pessoal está falando, nossa, o que é que está acontecendo com o pessoal? Esse desejo sexual na população tem caído, né? Quanto frequente é isso? Quais são as causas? Qual o papel do profissional em medicina sexual nesse contexto, né? Num time especializado que recebe paciente do Brasil todo, de fora. Qual o papel do profissional de medicina sexual nisso? Em todo paciente? Quais os pontos que ela pode ajudar mais aqui a gente? Qual paciente a gente encaminha com mais certeza, né? Então vai ser bem legal aqui essa conversa, né? Então vamos lá. Primeiro, como é que é a tua consulta? Entendeu? Qual é como os homens aceitam primeiro falar com mulheres? Tem muita resistência? Se não tem? Você atende só homem, atende casal, atende só... Você é ginecologista também, né? Então é bom que você conhece as duas coisas, né? O homem fala mal da mulher, aí a mulher fala mal do homem. Então quer dizer que ninguém se entende, ou um está casado com pessoas diferentes. Como é que é a tua consulta? Me conta. Ai, Marco, é interessante quando você fala se existe alguma resistência, né, em passar com mulher. Eu sinto que sim, mas eu acho que isso vai ser independente de quem estaria atendendo, porque falar em sexualidade é falar do mais íntimo, né? E aí, o que acontece? Você sente aquela ansiedade, as pessoas chegam tensas, né, de braço cruzado, falando baixo. Só que a partir do momento que você vai perguntando, e eu sempre peço permissão antes, né? Posso perguntar sobre sua vida sexual? Agora eu gostaria de falar sobre os hábitos sexuais. Posso entrar em detalhe? Então, eu acho que pedir permissão primeiro já faz a pessoa relaxar e saber que o que a gente vai falar ali é realmente sobre pênis, vagina, sobre ânus, sobre, né, desejo, ereção, orgasmo, enfim. E é uma consulta muito focada para sexualidade, para as queixas sexuais, né? Então, assim, algumas pessoas perguntam, você não é psicóloga, você é ginecologista, né? Como que é fazer terapia sexual? Então, assim, a gente tem uma formação em sexualidade, como eu falei antes, né? Até da minha formação. Então, não é só psicólogo que pode fazer terapia sexual. Bacana. Mas tem que ter uma formação em sexualidade, tá? Existem títulos de sexologia e tal. Então, assim, é uma consulta que é focada, né, para a sexualidade. Algumas questões... Você pega alguns pacientes que fazem terapia, assim, o paciente faz... Isso eu vejo aqui no consultório. Às vezes eu vejo que tem um componente psicogênico, e eu vou já fazer falar o que geralmente eu falo para o paciente. Existe disfunção orgânica, com causa orgânica, e disfunção sem causa orgânica. Mas todas têm um componente psicogênico. Ela pode ser só psicogênica ou um componente psicogênico secundário a um componente orgânico que ele tem. Por exemplo, um paciente que tem problemas de ereção por diabetes. Ele vai ter uma disfunção geralmente mais grave, mas ainda assim tem um componente psicogênico em cima, né? Secundário àquele problema que ele teve, né? Então, e às vezes eu vejo que esse componente psicogênico nele é importante, né? Às vezes meio a meio. Eu falo para o paciente, são duas caixinhas, a caixinha do orgânico e a caixinha do psicogênico. Às vezes a caixinha do orgânico é muito maior, do psicogênico é menor. Às vezes a caixinha do psicogênico é muito maior e a do orgânico é menor. Então, nesse caso, geralmente eu encaminho para profissional de medicina sexual, e a nossa referência aqui no Instituto Cavalcante é a Tereza, doutora Tereza, e daí ele fala, não, mas eu já faço uma terapia. Essa terapia, mas eu falo, olha, é uma terapia geral, de tudo, mas você foca, você especifica em assuntos mesmo de sexualidade.
aí geralmente não muito, não é o foco principal. Ajuda pra caramba. Todo mundo fala sobre terapia, fala sobre... Não, acho que tem duas coisas que você falou, Marcos, são importantes. Uma, assim, quando a gente vai falar, você falou da caixinha do orgânico e do psicogênico, né? Às vezes eu digo assim, olha, sabe aquele clichê, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. Né? Então, assim, às vezes a gente pode começar por um problema orgânico que vai evoluir por uma questão psíquica, né? Vai afetar essa psicodinâmica. E o contrário também, às vezes você pode começar com alguma questão psíquica e você vai chegar a algum problema orgânico, físico mesmo, né? Sim. E sempre quando a gente fala em sexualidade, a gente vai olhar sobre esse tripé, bio, psico, social. Então, a gente vai, toda a consulta, a gente vai avaliar essas três questões. Então, elas não são independentes, não são tão excludentes, ou é uma ou é outra, né? Então, na maioria das vezes, elas estão juntas mesmo. E essa questão de pacientes que já estão fazendo terapia, o que é importante? Nem todo terapeuta, nem todo psicólogo também tem formação em sexualidade. Então, não sei se vocês fazem terapia aqui, né? Eu faço Quase terapia há 14 anos. Não, eu como pessoa, né? Eu faço terapia há 14 anos. E é interessante porque, assim, não é todo terapeuta que pergunta como vai sua vida sexual. Né? Não sei se quem está me ouvindo aqui faz terapia. Então, assim, né? É difícil você fazer uma terapia e a pessoa perguntar se você tem desejo, se você tem ereção, se você tem prazer, se você tem orgasmo, se você tem alguma queixa sexual. Se você não levar isso como angústia, na terapia provavelmente não vai ser abordado. Né? Você vai falar de trabalho, família, tal, mas às vezes pouco da função sexual. Então, o que acontece? Às vezes a queixa sexual é a ponta do iceberg. E um problema muito maior embaixo, às vezes de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar, algumas outras situações, luto, por exemplo, né? Divórcio é luto, perda de ente querido, Covid que a gente passou. Então, em algumas situações, a terapia sexual ela não vai resolver. A gente vai precisar encaminhar para uma outra terapia, né? Então, a terapia sexual, ela funciona basicamente em 3 aspectos. A gente pode ter um aconselhamento e orientação, que às vezes em 1 ou 2 consultas a gente consegue ajudar o paciente. Pode ter uma terapia breve, focada, né, que aí seriam em torno aí de umas 8 sessões, mais ou menos, até 16, tá? E a medicina sexual, né, que seria a parte aí de drogas, tal, que aqui vocês, né, vocês fazem super bem essa parte. Então, é mais ou menos isso. Um acompanhamento na terapia sexual. Bacana. Eu achei uma coisa bacana que a Tereza falou, que tem muitos pacientes que vão super reprimidos, chegam na consulta pra gente, depois quando a gente encaminha, mais ainda. Ela falou que, posso perguntar sobre a sua vida sexual? Então, assim, mesmo o paciente chegando com essa queixa, é legal que ele não é obrigado a falar desde cara, na primeira consulta, como é que, o que está mais incomodando, olha, posso? Então, você não é obrigado a falar tudo, o ideal é esperar ele se sentir mais confortável, se soltar efetivamente. Mas achei legal essa colocação, né? De deixar bem à vontade, né? Eu lido muito com residente, né? Lá na Unifesp, os residentes me acompanham e tal. E eu tenho esse cuidado, sabe, Léo, de falar. Porque nem sempre a gente está disposto a falar o que é o mais íntimo, né? Tipo assim, eu preciso fazer perguntas, assim... Você faz sexo oral? Você recebe sexo oral? Você gosta de receber? Você gosta de fazer? Como que você sente? Então, são perguntas, são detalhes que eu preciso, às vezes, para ajudar. Não é por curiosidade. Lógico. Entende? É para ajudar. Onde que eu posso melhorar isso aqui? Então, eu preciso pedir permissão. Lógico. Né? E isso eu ensino muito, assim, legal, para os residentes, inclusive, né? Muito bom. Eu nunca pedi permissão. Eu converso com os pacientes e eu vejo que realmente comigo os pacientes ficam muito à vontade, ficam tranquilos, não vejo uma resistência em falar, porque eles já sabem de antemão que vão ser atendidos por uma mulher, né? Mas, na verdade, a conversa vai acontecendo, eu vou perguntando, mas eu vou pensar um pouco sobre isso. Será que não é melhor a gente chegar e questionar o paciente se a gente pode abordar esses temas? Mas isso é que eu acho que é a diferença, porque às vezes um profissional de medicina sexual, ele
você vai conversar um Fala pouco de uma mais... intimidade mais profunda, mais né? profunda do que essa. nós, por mais que assim, a gente está falando aqui, urologistas, andrologistas, quer dizer, que se dedicam ali, aqui eu me dedico 100% do meu tempo à andrologia, eu não avalio mais câncer de bexiga, câncer de rim, né? Já fiz isso na minha formação, mas há muitos anos eu me dedico especificamente à disfunção erétil, a desejo sexual hipoativo, reposição hormonal, a cirurgias genitais, né? Doença de Peyronie. E daí, então, a gente foca só nisso. Mas por mais que a gente foque só nisso, a gente e também tem um componente, né, de faça um pouco de medicina sexual na consulta, mas o foco às vezes é muito mais orgânico. E a gente sabe que a multidisciplinaridade nesse aspecto é importante. Então, ele precisa de um foco profundo naquilo. Então, eu acho que na consulta a gente pergunta ali, direto, né? Você tem algum problema com orgasmo, ejaculação rápida, ejaculação retardada? Você masturba? Qual a frequência de masturbação? Mas é aquela coisa mais assim, o profissional de medicina sexual ele vai um pouco mais além. Como você se masturba? Quantas vezes? Aqui, usando o que? Usa pornografia? Não usa? Como é que é? O que é que você assiste? Como é que você, com qual frequência? Quando você está triste? Quando você está alegre? Quando você briga? Quando você íntimo. Então, quer dizer, eu acho que aí o detalhe, porque se na minha consulta tem quase 1 hora. Se eu for falar também só sobre, aí eu já não tenho tempo de às vezes avaliar realmente a questão orgânica do paciente, né? Então, por isso que a gente às vezes é interessante dividir isso aí, porque às vezes uma questão de 30 anos é difícil avaliar tudo, tanto a parte psicológica quanto orgânica em 1 hora que seja, né? Mas então e às vezes até em uma sessão, em uma consulta, em 2 consultas com a Tereza. Então, esse aqui é o ponto. Eu acho que a gente é um pouco mais direto e para ele se abrir de uma forma mais realmente profunda, eu acho que precisa de destravar algumas coisas. E é isso que eu falo com o paciente. Tem muito paciente que fala: e o que é que eu vou fazer vou fazer, né? O que é que eu vou fazer nessa consulta? O cara maduro, o cara, entendeu? 40 anos, executivo, o cara sabe tomar suas decisões, ele já teve 2 casamentos, já tem inúmeros relacionamentos. Um cara que, a princípio, ele não se julga com problema, ele tem ali uma ansiedade de performance, está tendo um relacionamento, outro aqui, está indo mal. E ele fala: o que é que a sexóloga vai me ensinar, que eu já sei tudo, entendeu, sobre isso? Então, é isso aí que ela vai me ensinar a transar? Isso, Marco, não. Então, é isso. Muito paciente chega e fala assim: mas eu achei que você fosse me ensinar a transar ou a fazer sexo de uma forma diferente, né? Bom, então é sobre isso assim, que a gente precisa... Me conta aí, como é que é? Se ensina, se não ensina, o que é que... Como é que se precisar, a gente ensina, né? A gente desenha, a gente mostra a foto, a gente mostra no modelo anatômico como faz, o que fazer. Mas, assim, o nosso principal papel, eu acho que é fazer... a gente vai pensar junto, né? E, assim... Porque o que acontece? Quando a gente constrói a nossa sexualidade, né, ao longo de toda a vida, então, assim, não é uma coisa pontual, tá? Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente construiu a nossa sexualidade na adolescência e que vai ser assim pro resto da vida. Não. Então, a gente constrói a nossa sexualidade ao longo do tempo. Então, nessa consulta de terapia sexual, a gente vai falar como foi a primeira vez que tirou a roupa, como foi o primeiro beijo, quem falou de sexo, como ouviu falar de sexo, qual foi o primeiro contato, se viu algum tipo de vídeo, se viu algum tipo de foto, se os pais falavam de sexo, se na escola falavam de sexo, quem que foi o primeiro contato, né? Como foi a primeira relação sexual. Então, tudo isso vai ter impacto. Independente se você tem 30 anos, 40, 50, 60, 70, né? E isso tudo vai mudando ao longo da vida. Então, assim, primeiro, a gente tem que ter uma ideia de que a gente age da forma como a gente pensa, né? Então, o que faz o nosso comportamento ser como é
é o que a gente pensa. Então, durante a terapia sexual, o que a gente vai tentar pensar junto? Por que esse comportamento existe? E isso, inclusive, quando o paciente já faz terapia com psicólogo, análise, alguma coisa assim, o que é o legal? A gente começa a ter insights, né? O que me faz ter esse comportamento sexual? Qual é a crença que eu tenho? O que eu acredito? Qual é o papel do sexo na minha vida? E aí, às vezes, os pacientes se surpreendem. Falam assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Né? Tipo assim, nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Por que eu... né? E isso vai levar para a terapia também. Né? De uma outra forma para abordar. Então, se for necessário a gente mostrar na prática como faz. Então, hoje a gente tem um recurso que a gente usa muito, que é o YouTube, né? Tem muita gente que ensina no YouTube, né, doutor Marco? Tem muita gente que ensina, se você colocar lá no YouTube, vai ver, né? Como que é um vídeo de uma pessoa, tipo, se masturbando ou excitando, né? Independente se é uma relação homossexual ou heterossexual. Que tipos de repertório sexual você pode ter. Então, hoje a gente tem, né, vídeos ilustrativos, a gente tem internet que a gente pode abrir, mostrar foto, enfim. Então, tem uma parte prática, né, que a gente pode mostrar, ensinar, se necessário, né, se for necessário. Mas tem muito mais essa questão dessa construção da sexualidade, né? E você acha que, assim, isso é uma pergunta bem interessante e também pode levar a alguma reflexão aqui para quem está assistindo. E eu vejo também muito aqui, eu atendo muito jovem com disfunção sexual e paciente de meia idade ou até idoso que pegou sequela a vida toda. Você acha que as primeiras relações erradas ou mal sucedidas ou assim, disfuncionais, elas podem selar a vida sexual e até realmente o comportamento do homem? O que você acha sobre isso? Sim, né? Tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, assim, para as pessoas, de uma forma geral, o início da vida sexual. E aí, assim, o início da vida sexual não é só aquele primeiro contato pênis-vagina. Né? Às vezes, o tirar a roupa na frente de um primo que compara tamanho de pênis, né, com seus 13 anos, 14 anos de idade, a ansiedade de estar no primeiro beijo, né? Tudo isso é uma coisa super importante. A forma como os pais lidam com a sexualidade deles. Então, por exemplo, pais que andam de calcinha, sutiã e cueca pela casa. Pais que transam de porta aberta. Né? E a criança ouve aquele grito. Aquele grito ali não sabe dizer se é por prazer, se é por dor. Então, assim, quando a gente fala na primeira relação, quando chega na primeira relação, ela também já teve esse contato prévio. Né? Do tirar roupa, às vezes, do beijo, do toque, né? E aí a primeira relação sexual geralmente envolve muita ansiedade, né? Então, às vezes tem que ser muito rápido para ninguém chegar. Então, às vezes é no carro, às vezes é em casa, quando os pais saem para fazer alguma coisa. Então, imagina, as primeiras relações já serem relações assim. Puta, tem que ser muito rápido, né? Alguém pode ver, alguém pode chegar. Será que vai dar certo? Se a parceria é mais nova ou se a parceria já tem uma certa experiência. Né? Hoje ainda é comum as pessoas terem a primeira relação sexual, por exemplo, com pessoas que são profissionais do sexo. Né? Sim, é bem comum. Então, assim, poxa, será que eu vou fazer feio lá na hora? Né? Será que eu vou dar conta? Se é uma pessoa que é mais velha, então, poxa, essa pessoa já teve tantos outros relacionamentos. Então, por exemplo, pessoas que perdem, que começam a vida sexual de uma forma que consideram tarde. Gente, isso traz muita ansiedade, muita vergonha. Um homem, por exemplo, de 30 anos de idade que nunca teve o primeiro contato sexual. Exatamente. Eu já atendi aqui homem com 40, 41 que nunca tinha tido. Que nunca tinha tido. Então, realmente é uma consulta que a gente
realmente precisa de dar muito mais atenção a esse enfoque psicogênico, né? Trabalhar essa parte de ansiedade também. Então, primeira relação impacta, sim, tanto muito precoce ou, né, entre aspas, tardia, porque a gente não tem esse dado do que seria tardio. O que é iniciar uma vida sexual tardiamente, né? E você falou uma coisa interessante, que tem dados sobre isso, a questão de tamanho do pênis. 2/3 dos homens que têm na vida adulta problema com seu pênis começou na infância. Justamente por isso, né? Tirar roupa na frente de primo, de amigo e tal, e tem aquela comparação. E aí ele ficou ali com aquela pulga atrás da orelha desde pequeno. Nossa, o que está acontecendo, né? Às vezes muda completamente e você tem indivíduos absolutamente normais, assim. Normal é também uma palavra muito para falar de tamanho de pênis, né? De 8 até 24 é normal, mas um pênis de 9 é uma coisa, um de 23 é outra, né? Então, assim, mas você às vezes vê adultos com 16 centímetros, 17 centímetros de pênis, e às vezes o cara acha que tem pênis pequeno, porque na infância ele ali comparou e na época estavam em estágios de desenvolvimento diferente, pessoas diferentes, a pessoa às vezes na infância é mais gordinho que o outro, então ali ele criou um estigma, né? Um bicho ali, um monstro ali, que depois ele levou aquela crença a vida toda. Por quê? Porque também ele não é profissional, ele não é especialista em sexualidade, não discute mais sobre isso. É igual aqueles... Eu vou fazer outro exemplo. É igual aqueles elefantes de circo, né? O cara ensina ele quando é pequenininho, né? Quando joga uma corda, amarra, fica... Quando ele é grande, ele podia destruir o circo todo, mas só é o palhaço amarrar ele num banquinho que ele fica lá. Ele acha que ele não pode sair, entendeu? Exato. Então... Outro exemplo de infância, Marco, é em relação à ereção. Sabia? Por exemplo, às vezes as crianças, né, ou até um adolescente, assim, um pré-adolescente, tem uma ereção espontânea e a mãe passa na sala e vê, que isso? O que você está fazendo? Tal. Então, assim, eu por exemplo, já, né, vou dar um relato aqui. Uma vez um paciente me contou que ele saiu na área da piscina, os primos estavam lá, todo mundo brincando e tal, e aí ele teve uma ereção. E a mãe olhou, viu e disse assim, que você está me matando de vergonha, corra para dentro de casa. E ele, né, disfunção erétil. Disfunção erétil, né? Disfunção erétil, né, no futuro. Então, essa fala é muito interessante, como você fala muito da construção da sexualidade. Que a sexualidade é muito além, não é só sexo, né? Sexualidade não é igual... o ato em si faz parte. Mas o conceito de sexualidade é muito além disso, né, doutora Tereza? Sim, vai depender da personalidade, né? Vai depender do como aprendeu a lidar com afeto, se sabe formar vínculo, né, afetivo, de tudo de fantasias eróticas, de emoções. Então, assim, sexo não é só pênis, vagina e ânus. Né? A gente tem toda uma expressão de sexualidade. Então, é do indivíduo desejar uma intimidade, desejar um pertencimento. E isso é quando a gente fala, por exemplo, do tripé, né? Biopsico e social. E eu digo assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, o pênis, a ereção e o orgasmo, né? Que coincide muito com a ejaculação. No homem, né, que tem essa resposta sexual, é muito social, porque é visível. Né? Quando a gente vai comparar com uma pessoa que tem vulva e vagina, não é visível. Né? Você não sabe, né? Não é visível, você não sabe. Ok, você pode tocar e ver se está lubrificada, você pode dizer que está tendo um orgasmo, mas isso não é visível. Uma pessoa que tem pênis, que tem ereção e que ejacula, é social. Eu estou vendo. Entendeu? E isso, inclusive, é o que a gente acaba vendo nos filmes pornôs. Né? Essa é a comparação. Então, no filme pornô, você tem aquela ereção prolongada,
geralmente aí com o uso de medicações, né? De fármacos e tal. Fora a edição, né? As edições, né? As edições. Só que é uma coisa o quê? Visível, né? E quando a gente vai pensar nas pessoas que têm vulva e vagina, não. Então se cria aquela expectativa também do orgasmo feminino de uma coisa completamente estereotipada, né? Que é o revirar dos olhos, que é o gritar, que é o arranhar o lençol, puxar o lençol, tal. E o homem também fica nessa expectativa e isso gera ansiedade. Então eu tô aqui, tô tendo uma ereção, né? Tô aqui com a minha parceria, mas ela não está reagindo. Não tô vendo nada. É o script sexual, né? Pois é o script sexual. Não tô vendo nada. Então eu digo assim, gente, para quem tem pênis, né? É um documento social que ele está excitado e que ele chegou ao orgasmo, né? Acho que não, exatamente. Assim, a excitação no homem, ela tá relacionada e vinculada à ereção, né? Então, a gente tem as disfunções do desejo e, às vezes, o homem tem desejo, mas ele não consegue, tá excitado, mas não consegue uma ereção, e aquilo não responde com a ereção, né? E aí, por várias causas. E isso tem impacto, né, no casal, porque às vezes a esposa fala, o cara não me deseja mais. E aí fica realmente uma relação disfuncional, né? O que as mulheres... só fazendo um parênteses aqui, não estava nem no nosso roteiro, mas o que aproveitando aqui que você é ginecologista, o que é que no consultório de ginecologia, né, as mulheres reclamam mais quando se aborda essa parte sexual dos parceiros? Essa questão do desejo, de não se sentir mais desejada. Tá? Que isso acontece muito em casais heterossexuais em que o homem tem uma disfunção erétil. Né? Então, essa é uma queixa importante. Eu acho que ele não me ama, eu acho que ele não me deseja, eu acho que ele tem outra. Né? Então, a principal pulga que fica é essa da traição. Né? Então, eu acho que ele está tendo relação sexual com outra pessoa e por isso que ele não me procura mais. Né? Esse é um ponto. E aqueles casais heterossexuais em que o marido tem ejaculação rápida, gera uma frustração, uma irritação, uma chateação e uma anorgasmia nas mulheres, né? Uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Porque, como a Bianca falou, essa questão do sexo não é só genital, né? Não é só pênis, vagina e tal. E aí, só que o homem, ele aprende que o sexo é pênis, né? E que o pênis tem que funcionar. E quando ele não tem uma ejaculação num tempo que vá satisfazer a parceria sexual, isso gera uma irritação, uma frustração, né? E uma coisa que se joga muito na cara, né? Do tipo assim, você não me dá prazer. E o homem se sente ainda hoje muito responsável em dar prazer para as mulheres. Né? Então, assim, ele é como se fosse o provedor dessa satisfação sexual. Que não é bem assim, né? Então, esse é um ponto importante que eu noto aqui no consultório. Muito homem que tem ejaculação rápida fala, não, mas minha mulher não gosta muito, não quer transar, não, minha mulher não quer, não gosta. E assim, na verdade não é a mulher que não gosta, porque a gente só busca, a gente está ali na vida, na verdade não só sexual, como em tudo, todas as coisas que você faz na vida, ou é buscando prazer ou evitando sofrimento, né? Sim. Se a relação sexual, ela não tem prazer na relação sexual, ela não vai gostar, né? E ela não vai querer fazer, né? E se além de não ter prazer, ainda gera uma chateação,
ainda gera um sentimento ruim, né? De tipo, puta, foi ruim, porque eu cheguei até certo ponto e, puta, só me deu vontade. Sim. Eu tava quieta aqui no canto, não sei o que, tal. E Gera aí só me deu frustração. vontade e aí gerou Fiquei na frustração. mão. Então, quer dizer, ela vai gostar e procurar e querer e uma coisa que realmente traz uma frustração em vez de trazer um prazer? Não. Então, aí, é por isso é interessante esse bate-papo com uma sexóloga, ginecologista, porque a gente encaixa alguns pacientes. Então, é igual um quebra-cabeça. O paciente que vem para mim tem que encaixar com o paciente. Às vezes, a mulher também que a Tereza atende. Então, eles dois, às vezes, estão casados. Né? Nenhum vai assim junto. Né? Tem a terapia de casal, mas não vai. Mas lá, para ela, as mulheres reclamam. E a maioria das vezes aí a culpa é toda do marido. Aqui os homens reclamam, né? Os casais heterossexuais, né? Os homens reclamam, dizendo que coloca muito a culpa na mulher. Sim. Então, às vezes, realmente... Por isso que isso é uma parte da anamnese sexual. Então, né? Tipo isso assim, é uma parte da sua consulta, né? Como que funciona a sua parceria? Né? Então, é o nosso papel perguntar, sua parceria tem desejo sexual? Porque é a visão dele sobre essa parceria. Né? Sua parceria tem desejo? Sua parceria fica excitada no ato sexual? Sua parceria tem orgasmo? Tem prazer? O que você acha? Qual que é o feedback que essa parceria te traz? E vice-versa. Quando eu atendo mulher, eu também pergunto. Né? E aí, isso é importante, porque, por exemplo, algumas mulheres chegam dizendo que não tem desejo sexual. Mas quando você vai ver, ela está boicotando o desejo sexual dela porque o marido está com disfunção erétil. Sim. Então, como que eu vou expressar que eu estou com vontade de transar se o meu parceiro não consegue ter uma ereção? E quando as pessoas começam a ter uma disfunção sexual, e isso é interessante principalmente no paciente masculino, que é o seguinte, eles aprenderam ao longo da vida que qualquer aproximação física precisa gerar um relacionamento sexual. Então, um beijo na boca significa sexo. Um carinho no cabelo significa sexo. Um passar a mão na bunda significa sexo. Né? Então, o que eles fazem? Se eu não estou conseguindo ter ereção, eu não tenho nenhum tipo de... Demonstra carinho. Né? Toque, de carinho. E isso faz com que a mulher, né, ou com que a parceria sexual... imagine mais ainda que está sendo desamada. Entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu que qualquer aproximação física, ele tem que estar pronto para uma relação sexual. E aí, perde a oportunidade de desfrutar de qualquer contato físico. E isso só vai piorar. E só vai piorar por quê? Porque a ideia do pênis, do sexo genital... Né? E aí para de desfrutar qualquer tipo de prazer em qualquer toque sensorial. E se cria aí um hiato muito grande nesse casal. Isso aí realmente a gente observa muito esses mitos, né, que o homem tem. Né? Recebo muito paciente que fala, não, mas eu não... Antes eu olhava e ficava com ereção. E agora não, eu fazia isso aqui, eu tocava e ficava com ereção. Então, e isso, aí por não acontecer em algum momento, né, da vida dele, acontecia antes, ok? Mas em algum momento da vida isso para de acontecer, né? Seja cedo ou seja tarde, para de acontecer. E daí, por parar de acontecer isso, ele gera uma ansiedade que vai impactar, inclusive, na relação sexual mesmo, não é só no olhar, não é só no beijar, não é só no tocar, né? Então, ele vai ficar encucado com aquilo, focando no pênis, né? E realmente vai ter uma disfunção por conta dessas crenças, né? E aí, mais uma vez, que nesse aspecto de educação, de aprofundamento na conversa, isso é que realmente é muito mais esmiuçado na consulta com o profissional de medicina sexual. Que muitas vezes o homem que acha que sabe tudo, às vezes não é tão assim, não sabe tanto assim, né? Então, a gente... Mas é que mexe com o ego, né?
do homem, né? Com a masculinidade, que o homem associa muito o ser homem, ser viril, com essas crenças de você ter que estar sempre pronto, você ter que ser... Não pode falar não, prazer. E não pode falar não. Toda vez que a mulher quer, tem que estar sempre pronto, né? Pronto. Então, eu acho importante essa questão de puxar sobre a mulher. Então... eu vejo pouco conteúdo sobre isso e como que a mulher que está do lado de um homem com uma disfunção deve agir. Qual seria a sua dica, Tereza, para a mulher que está nos ouvindo ou para o homem que está ouvindo e passar esse vídeo para a mulher? Qual que é a dica para a mulher que está com um homem com uma disfunção sexual? Venha junto. Boa. Venha junto. Boa. Não, e pode vir junto na consulta também, né? As mulheres são bem-vindas na consulta. Em torno de 20% dos meus pacientes vêm com a mulher. 20%? Acho 15. Acho que é menos. Menos, né? 15. Pelo que eu observo, né? Que é menos, tá aqui. Não, mas ó, tem várias. Então vai lá. Vamos ajustar esse percentual. Eu não fiz o trabalho, não escrevi o trabalho. É achismo. É percepção. É percepção. Estimativa. Eu atendo 10, 12 por dia, né? 10, 12 pacientes por dia. Uns dois vêm Uns dois vêm. Então um ou dois, vai. Uns dois vêm por dia com a esposa, né? Com a companheira. Às vezes vem com o companheiro quando é relação homossexual também. Mas... aí isso realmente é outra estatística minha. Eu vou até escrever isso aí. Tá? Ó, desses que vêm, 50% a mulher entra junto. Alguns vem junto e fica lá na recepção. E não entra junto. Já aconteceu de uma vez entrar e sair. Ela ficou com vergonha. Entrou até assim, mas depois quando a gente começou a conversar... Não, isso quando não é ela que marcou a consulta, né? Não. Muito, né? Algumas marcam e pagam a consulta. O cara não chega aqui e não sabe nem onde é que tá. Não, o que foi que eu vim fazer aqui? Não, é legal, Bianca, porque assim, ó, a terapia sexual pode ser individual, pode ser de casal e pode ser em grupo também, tá? Em grupo funciona super legal também. A gente usa algumas técnicas do psicodrama. Mas, enfim. Individual e de casal, tá? Qual que é a diferença? Quando a gente atende em casal, a gente tem que combinar antes, né? Olha, se todas as consultas vão ser como casal, ou se a gente vai ter consultas individuais e consultas em casal, né? Por quê? Porque tem uma questão ética que a gente precisa combinar entre todos nós, né? Eu e o casal, porque a pessoa pode ter direito a uma consulta individual e contar algo que não queira que seja dividido quando a consulta for em casal. Então, isso a gente tem que combinar, né? Olha, a gente vai ter consulta individual, a gente só vai ter consulta em casal. Certo? Então, isso é um combinado que a gente faz. E em relação a como a mulher deve agir, ou parceria sexual de uma forma geral, né? A gente tem que treinar essa comunicação assertiva, né? Porque isso a gente vê dos dois lados. Né? Tanto a mulher quando se queixa do homem, o homem quando se queixa da mulher, ou o homem queixando de homem, mulher queixando de mulher, enfim. Porque assim, o que é comum? É você apontar o dedo e culpar a parceria sexual pela vida sexual não estar sendo boa, né? Só que uma das técnicas que eu falo é assim, não dá para você falar você, né, está broxando, você está ejaculando rápido demais. A gente tem que sempre envolver o nós, né? A nossa relação não está indo bem, a forma como a gente está fazendo sexo não está legal. Então, a gente tem que envolver os dois. Por mais que aparentemente seja uma disfunção unilateral, né, de uma pessoa só, mas a gente tem que incluir, se essa pessoa tem parceria sexual, a gente tem que incluir essa parceria e, inclusive, aprender a se comunicar sexualmente com essa parceria, né? Então, evitar críticas, evitar apontar o dedo,
evitar falar que o sexo não é bom no ato sexual, em cima da cama, em cima do sofá, ali onde, na hora mesmo, né, do sexo. Usar, às vezes, mecanismo do tipo, vamos escrever o que a gente gosta, ou vamos trocar, né, essa escrita do que tá bom, do que não tá bom. Então, é um treino essa comunicação, porque o que a gente mais vê? Esse impacto negativo da fala do outro sobre a sexualidade. E isso vai influenciar a vida da pessoa. Né? Se alguém ouve, né? Se alguém chega e diz assim, olha, você não transa bem, não foi gostoso, não foi legal. Eu acho gente, uma coisa acabou, muito, né? Acabou. E é muito cruel quando critica ou aponta defeito anatômico no órgão do outro, né? Fala, olha, teu pênis é fino, teu pênis é isso. Isso é uma coisa assim, não façam. Não julgue. Ou critica, ou fala que não... Porque eu acredito que esse tipo de julgamento acaba piorando, trazendo mais ansiedade. E eu escuto isso no meu dia a dia de pacientes que ficam mais ansiosos e piores das suas condições por conta desse tipo de crítica e julgamento. Sim. Inclusive, quando eu estou na anamnese, eu pergunto assim, em algum momento na sua vida, você ouviu alguma frase que ficou muito marcado para você? E aí, às vezes, vem. Aí vem. Exatamente. Isso aí é outra coisa importante. Eu vou fazer outra classificação. Isso não tem em livro, tá? Fica bem claro. Exclusivo. Fiz agora. A Tereza estava falando e eu estava anotando aqui. Vai patentear. Agora já todo mundo vai ver, vai saber. Mas não, tô brincando. Isso aqui não é nada. É só uma coisa que realmente a gente escuta aqui toda hora, todo dia. E é interessante porque vocês estão ouvindo aqui uma conversa de quem vive a coisa, né? Então a gente está imerso aqui 12 horas por dia nessa, e fora isso, fora os estudos que existem nessa área, que a gente absorve absolutamente todos, congresso e tudo. Mas eu vejo 5 situações que a parceria se comporta nesse caso. E vocês, por favor, completem aí as outras que podem acontecer. Ela acaba com o cara. Tipo, tem mulher que acabou com o cara. Humilha. Tipo, humilha. Esse é o grau 1 aqui. Humilha o cara. A outra... Não faça. A outra, ela não fala nada, mas qualquer coisa no relacionamento ela joga na cara. Né? Esse é o categoria 2. Categoria 3, que eu anotei aqui, finge que não está acontecendo nada. Nem fala positivo. Faz a esfinge. Exatamente. Não está acontecendo nada. A categoria 4. Conversa, orienta, fala, olha, vai buscar ajuda e depois, né? A gente conversa. Essa é boa. E depois a gente conversa, vai, não, acho que tá com probleminha, tá tudo bem, tá com probleminha, vai buscar ajuda né? Mas assim, ela orientou. Essa é a categoria 4. E a 5 é que realmente fala, olha, você precisa de ajuda, a gente está junto, passa a mão no telefone, não, eu vou procurar para você. E isso acontece, porque tem aqui, é o que acontece. Vou procurar, acho os vídeos lá, acho a informação, aqui, ó, tá aqui o telefone, e às vezes liga, a categoria 6 tipo, liga e marca a consulta e vem junto e tenta resolver, mas um pouco mais ativo. Então, eu vejo esses 5, ou até 6, esse último perfil de parceria aqui. Vocês completariam com mais um? Eu acho que tem a mulher que cobra e exige sexo. A mulher que bota o pau na mesa. Quero transar, sabe? Quero transar, vamos transar hoje, agora, e aquilo vai meio que minando, o homem tá com problema. Mas aí eu acho que não tá nessa situação. Aí eu acho que é outra situação. A que cobra, será que não tá relacionado com o cara, né? Não é problema, atitude né? diante de uma disfunção. Pode ser um homem com disfunção de desejo hipoativo. E algumas mulheres podem ter essa postura e de achar assim, não, como assim não tá funcionando?
E às vezes ser algo situacional, pode ser às vezes uma disfunção que era medicamentosa por um medicamento que o cara tomou, ou algo situacional que vai cronificando por conta dessa postura. Eu acho que ainda tem uma que eu não sei como classificar. Você que é bom nisso, você traduz. Eu explico e você coloca mais um item. Que é quando existe uma traição. Tá. E aí justifica a traição por uma insatisfação sexual. Então essa entendeu? Aí... Nossa, essa aí essa é a sétima, hein? Essa é a sétima estrelinha. É cruel. Então, é muito cruel. Então vamos lá. Vou começar de novo. A gente vai ter que classificar em outra categoria essa aí, né? Existe muito. Então vamos lá. Essa aqui, tem a que acaba com o cara, mas todas essas categorias que eu classifiquei aqui são as que fazem isso tudo, mas ficam com o cara. Aí tem esse que é o aditivo, né? Tem esse que é o... jogou tudo. Então. O cara perdoou, Não, aí que aqui tava ruim, aí ela resolveu o problema. Traiu. E pronto. A gente tá rindo... Não sei onde é que vocês classificam, eu sei, mas não sei aonde classificar isso no... Porque, assim, isso é muito comum, né? A pessoa chegar e falar que fui traído, ou fui traída, enfim, e depois veio me dizer que a nossa vida sexual não era boa, né? E isso fica como um gatilho negativo muito forte para todas as relações aí. Se quiser voltar e manter essa relação, ok, não tem, né? Mas mesmo nessa relação recuperada ou em relações futuras, isso vai ter um impacto negativo, porque está justificando uma traição, né? Fora do combinado, ok, tudo bem se for um relacionamento aberto, a gente não está falando... Até relacionamento aberto tem combinados também, né? Mas aí foi como se fosse uma quebra de contrato justificando uma relação sexual ruim. Né? Então, isso para a autoestima é assim... Né? Um soco. Né? Tem mais um tipo aqui. Um aditivo, realmente. Né? E é uma coisa que é bem mais frequente do que todo mundo imagina. Realmente ver um atalho, né? E se justificar. Realmente. E aí, às vezes, o homem até pode acatar essa justificativa porque ele pode realmente falar, poxa, tava ruim mesmo e ela não merece sofrer isso por uma disfunção que eu tava sofrendo. E daí vai se cuidar, vai atrás, né? Lógico, com um psicológico bem mais abalado do que tava. Mas isso me chama também a atenção de outras coisas aqui que eu passo aqui no consultório. É do homem que ele é muito avisado. Ele é muito avisado e ele não vem, ele não procura, ele não... e a parceira sempre avisa para ele, olha, puta, tá ruim, vai procurar. E eu recebo muita... Foi bom você falar nisso. Eu recebo muita mensagem no YouTube falando, olha, poxa, eu falei pro meu marido, eu falei pro meu namorado, eu falei para ele ir, mas puta, o cara não quer. O que é que você orienta para ele? Eu falo, não, primeiro ele tem que querer, né? Ele tem que querer. Então tem homem que realmente reluta pra carambas, assim, e sendo avisado, né? Que não está bom e avisado de uma forma correta, não é errada, não é tipo acabando, sendo avisado, olha, não tá bom, e ele nega. É uma fase de negação, às vezes muito longa, né? São anos, né, de fase de negação, né? E outra coisa que eu vejo aqui também é quando vem o casal, sempre o homem superestima a sua ereção. Tipo, acha que é melhor do que realmente é. Acha que é melhor do que realmente é. Quando vem o casal. Né? Então ele superestima, fala, não, isso aconteceu há 6 meses. Eu falei, não, 2 anos. Tá. Não, é só em 10% das vezes. Não, é mais de 50% das vezes. Então, assim, tipo, e aí, quando acontece isso, às vezes, na consulta,
eu vejo que gera, às vezes, tipo, não uma briga, mas assim... Um desconforto. Desconforto, né? Tem homens que são bem mais tranquilos e aceitam maior. Mas eu vejo que tem homem que fala, puta, eu acho que ele nunca tinha sido avisado ali, ele foi pego de surpresa, entendeu? Na consulta. E aí a mulher, não é assim. Não, tá acontecendo há tanto tempo. Não é 5 minutos, é 1 minuto que ejacula. Então, assim, isso... Por isso que é importante, às vezes, a gente ter a visão dos dois lados. Né? Dentro de um casal, a gente sempre ter a visão dos dois, pra gente ter a real noção do que é. Né? Isso acontece atendendo tanto homem quanto mulher. Né? Agora, simplificando essa sua classificação, a gente pode dizer assim, que pessoas que têm parcerias sexuais, a gente tem aí 2 grupos. Parcerias que são motivacionais e parcerias que não são motivacionais. Né? Então, que motivam, que correm atrás, correm juntos, e parcerias que não. E tem pessoas que não têm parceria. Tá? Então, na terapia sexual, você não precisa ter uma parceria sexual para poder começar. Para começar a fazer um tratamento, né, com terapia sexual ou tratamento com fármaco. Não, tá? Existe uma vida sexual independente se você tem uma parceria ou não. E outra história, se você tem uma parceria que te motiva ou uma parceria que não, cobra. que não te motiva. Vamos ser elegantes. Vamos ser elegantes e dividir assim nesses 2 grupos.